Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania aqui na programação da Rede Alesp. E no programa de hoje nós vamos falar dos cartórios extrajudiciais e da situação de seus empregados. E para isso eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o deputado Carlos Gianazzi do PSOL e também o Sérgio Ricardo Betti, que trabalha em cartório, é cartorário, né, e vai participar com a gente aqui trazendo muitas informações sobre a situação dos funcionários dos cartórios e também como é que funcionam esses cartórios em todo o estado. Deputado Carlos Gianazzi, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Vamos falar um pouquinho, né, importância dos cartórios aí no dia a dia da população, para que a gente possa entrar depois no assunto propriamente dito. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Eu quero agradecer à TV Alesp por proporcionar, né, esse debate aqui, para que a população entenda o que está acontecendo nos cartórios, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, né? Está ocorrendo uma grande injustiça trabalhista, porque esses trabalhadores e trabalhadoras não têm direito a direitos trabalhistas, né? Em pleno século XXI, em 2024, é surreal que isso esteja acontecendo. Então, muito importante que a TV Alesp dê um espaço para dar visibilidade a essa luta dos cartorários. Começa aqui em São Paulo, começa inclusive aqui na Assembleia Legislativa, né? O Sérgio é um dos expoentes desse movimento. Nós já realizamos audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, uma aqui, outra em Brasília. Nós temos projeto de lei tramitando aqui para tentar buscar uma saída. Nós já fizemos reuniões junto ao Tribunal de Justiça, junto ao corregedor, né, que é a pessoa que cuida dos cartórios. Daí a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. O fato é que isso não pode mais persistir, por isso que nós estamos com um movimento que já está virando um movimento nacional. Começou aqui em São Paulo, né, como eu disse, audiência pública, projeto de lei. Fomos a Brasília com a deputada federal Luciane Cavalcante, que apresentou também um projeto que foi formulado por eles, pelo movimento, né? O nosso também foi formulado pelo movimento organizado. Houve audiência pública em Brasília, então nós estamos avançando nessa luta de tal forma que haja o óbvio, né? O direito aos cartorários de terem os seus direitos trabalhistas. Eu acho esse é o foco aqui da nossa luta e talvez da nossa entrevista. Mas você me perguntou a importância, né, o trabalho dos cartorários, né? Mas acho que daí o Sérgio pode falar que ele tem lugar de fala. Ele é um trabalhador dos cartórios, acho que ele pode detalhar um pouquinho mais o que faz o cartorário. Sérgio, seja bem-vindo, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Sérgio, vamos explicar de forma didática para a população, né, o que é um cartório, né? E aí a gente entra no trabalho do cartorário, só para a gente fazer um preâmbulo desse debate, dessa discussão. Claro. Eu que agradeço a presença, a oportunidade aqui, o espaço. E realmente, isso que está acontecendo é uma coisa muito grave. Nós temos que entender que o cartório é uma entidade que está presente na vida dos cidadãos desde sempre, né? Desde a hora do nascimento, toda a vida civil da pessoa, um casamento, um divórcio. Hoje, é de se falar que todos os divórcios, a grande maioria dos divórcios, inventários, são todos feitos em cartório, né? Não tendo mais a necessidade de acionar o Poder Judiciário. Então, isso facilita muito a vida da sociedade. Um imóvel, né? Quando se compra um imóvel, a garantia da sua propriedade é dada por onde? Pelo cartório, né? E, infelizmente, na última década, aí, a gente pode dizer assim, nós estamos enfrentando um problema gravíssimo, né? Porque uma mudança de entendimento aí através de uma normativa da Receita Federal que alterou o registro dos funcionários de cartório que eram feitos no CNPJ, passaram a ser feitos no CPF do titular. E não mediram as consequências disso, né? Aqueles funcionários que passaram a ser registrados no CPF do titular, passado um tempo, esse titular perdendo a delegação, gerou um problema muito sério, porque o novo titular que assume o cartório não reconhece vínculo trabalhista. Então, deixou um vácuo na lei. Aqueles funcionários que prestavam serviço para o antigo titular, eles são simplesmente dispensados, ou melhor, não recepcionados. Esse é o termo que eles utilizam. Olha, nós não vamos recepcionar esses funcionários porque não fomos nós que contratamos.
E esse funcionário ele é obrigado a acionar o juízo para que ele possa ter o direito de fazer uma baixa na carteira, para que ele possa receber algum valor. Só que isso nós estamos observando que, infelizmente, não tem assim uma positividade. As ações judiciais elas são longas, as pessoas que estão à frente disso têm recursos para ficar recorrendo, e os funcionários, nós estamos falando aí de milhares de funcionários do Estado de São Paulo e no Brasil, vivendo essa situação, estão totalmente desamparados. Então, através do deputado Carlos Gianazzi, da deputada Luciene, professora Luciene, do vereador Celso Gianazzi também, que tem nos apoiado muito, foi feito um trabalho junto à Corregedoria Geral da Justiça, que também nos atendeu de pronto a desfalar, fez alguns provimentos, elaborou alguns provimentos para tentar minimizar o problema, mas infelizmente é um órgão administrativo, como bem disse o nosso corregedor. Eles não têm poder para legislar. Então nós precisamos de uma legislação que venha atender esses funcionários. E isso nós estamos brigando lá em Brasília, através do nosso projeto de lei, que é o 1030/2024, que está sob a relatoria do nobre deputado Luiz Carlos Mota, né, aguardando o parecer dele, para ver se a gente consegue dar prosseguimento nisso. Agora, deputado, o senhor recentemente apresentou um projeto de lei aqui no Parlamento Paulista exatamente para tentar arrumar essa situação, pelo menos no nível do Estado de São Paulo. Conta um pouco desse projeto. O projeto de lei que foi elaborado coletivamente pelo movimento organizado, ele, fundamentalmente, ele trata de obrigar, por exemplo, o Tribunal de Justiça, num momento como esse, em que há um interino, quando sai um titular e entra outro, então há um espaço de tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque abre um novo concurso público, porque o dono do cartório, ele é uma pessoa concursada, ele tem que fazer um concurso público, um concurso super difícil, disputado inclusive por juízes, promotores de justiça, todo mundo quer um cartório, né? Porque tem muito dinheiro. Né? Só para você ter uma ideia, esse cartório aqui da Liberdade, o 18º, se eu não me engano é isso, né? O 18º, ele tem um faturamento mensal de 6 milhões por mês, não por ano, por mês. Então é uma fábrica de dinheiro. Então, quando há a mudança do titular, o titular faleceu, aí abre-se o concurso. Então, nesse tempo, o nosso projeto obriga o TJ a se responsabilizar pelo pagamento de todas as indenizações trabalhistas. Então, é um dos pontos do nosso projeto de lei. Porque se não for isso, eles ficam na mão, eles não têm nenhuma carta de rescisão, né, dizendo que eles estão demitidos. Eles ficam totalmente num vácuo, no ar. Então, é difícil para que eles possam ter direito ao fundo de garantia e todas as indenizações de qualquer trabalhador hoje que trabalha num equipamento, numa empresa, ou mesmo num cartório. Nós ficamos chocados porque nós não sabíamos que isso existia. Né? E quando você fala para as pessoas também falam, como que um cartorário, um trabalhador de um cartório não tem direito trabalhista? Mas é exatamente isso que está acontecendo. Então, nosso projeto caminha nessa direção. Mas o Sérgio pode falar um pouco mais do projeto também, já que ele é coletivo, Sérgio? Sim, sim. O projeto é muito interessante porque ele, na verdade, autoriza, né? Porque o próprio Tribunal de Justiça, ele tem algumas limitações, né? Que ele não pode utilizar esse dinheiro, muitas vezes, como nos foi dito pelo nosso corregedor. Então, ele autoriza, é muito interessante porque ele vem autorizar a cobrir algum valor que, porventura, não seja pago. Mas é muito importante frisar que a busca toda é para se resolver o problema na origem, né? Porque nós estamos buscando, na verdade, uma demissão justa. Porque hoje não é possível um funcionário ser demitido e sair sem receber nada, nenhuma carta de demissão, ter que contratar um advogado para entrar na justiça. Isso não tem cabimento. E nós, por mais que as pessoas possam não entender, tem alguma dificuldade de entender o que é cartório, que a grande maioria da população tem, nós somos um braço da justiça. Então, nós não poderíamos estar nessa situação. A justiça tem que olhar um pouco mais para os funcionários e dar atenção devida, porque isso não poderia estar chegando onde nós estamos hoje. Isso já era para ter sido resolvido lá atrás. Quando houve essa mudança, tinha que ser determinado quem é que vai pagar. Se vai existir um fundo
dos tribunais, se vai existir um fundo do próprio cartório. O que não poderia é chegar onde chegou, né? Com milhares e milhares de famílias totalmente desamparadas, pessoas doentes, porque imagina a situação, a depressão que a pessoa entra. Uma coisa absurda. E nós estamos prestes a ver o filme ser passado novamente. São mais de 200 cartórios em concurso público no estado de São Paulo, que está prestes a ser finalizado, agora em março acho que finaliza, e boa parte dos funcionários que trabalham nesses cartórios serão não recepcionados pelos novos titulares. Nós teremos, então, uma demissão em massa de cartorários. Não tenha dúvida disso. Se nada for feito, não é isso? Nós estamos falando aí desses 200 cartórios, mais de 2.000 funcionários, com certeza. Ô, Sérgio, teve agora Sorocaba, teve um caso, não é isso? Sorocaba ocorreu no 12º concurso, né, que precedeu esse. Só em um cartório foram não recepcionados 40 funcionários. Funcionários com 20, 25 anos de trabalho, simplesmente ser colocado na rua sem direito de sequer entrar no cartório para pegar uma caneta. Tratado como um bandido. Isso não pode, isso é uma coisa que tem que vir à tona. A sociedade tem que ter conhecimento disso. Nós precisamos agir, precisa ter alguma coisa que resolva de fato essa situação. Nós estamos realmente desesperados e, mais uma vez, agradeço o apoio do deputado Carlos Gianazzi, que, olha, entendeu, está lutando com a gente, porque a grande maioria das pessoas não consegue compreender, acha que o que nós estamos falando não é verdade. Então, de fato, realmente precisamos de muita ajuda. E a imprensa pode nos ajudar muito. O caso, né, teve um também no Cambuci e Pirituba. Sim, aqui no estado de São Paulo, aqui na capital, foram vários cartórios, né? Alguns com 12, 13, 20 funcionários. Campinas também teve uma debandada grande, né? Teve cartório que mandou mais de 30. Então, se a gente for somar tudo isso, a gente vai ter milhares. São milhares de funcionários aí que estão nessa situação. E desesperados. No dia da audiência pública, nós vimos como a casa ficou cheia. Exatamente. Pessoas desesperadas, querendo uma solução. Muito, muito triste de ver isso. Agora, eles se baseiam em que lei, né, para de repente contratar na pessoa física, sem direito algum? Como é que funciona isso para que a gente possa entender? Então, a Receita Federal, ela entende o seguinte: como um cartório ele não tem personalidade jurídica, como se fosse um condomínio, ele não tem personalidade jurídica, isso é fato. Que o registro, devido à SEI, que hoje é utilizada, deveria ser feito no CPF e não no CNPJ. Porque quando o registro era no CNPJ, saía um, entrava outro, você era funcionário do CNPJ. Por quê? Os funcionários de cartório, eles prestam serviço para quem? Para a sociedade. Né? Se alguém for no cartório, ele vai ser atendido pelo funcionário, ele atende a pessoa, o cidadão. Ele não presta serviço particular para o dono do cartório. Não é verdade? Tanto é que o dono do cartório pode ou não estar presente, que o cartório funciona do mesmo jeito. Então, quando houve essa mudança, não se pensou nisso. Então, imagina o senhor no lugar do novo titular. Ele chega ao cartório, tem lá uma folha de pagamento com funcionários de 20, de 25 anos. Ele fala: escuta, eu não te contratei e eu não vou te contratar. Porque você ganha 10, eu quero contratar um aqui para ganhar 3. Você que se resolva lá com quem morreu. E é isso que fazem. Então, não existe a proteção mínima, que seriam os direitos básicos trabalhistas para aqueles funcionários. E voltando ao condomínio, só para finalizar o exemplo, num condomínio, por exemplo, os funcionários que trabalham no condomínio, eles prestam serviço para os condôminos. Se o síndico, que é o gerente, vamos comparar com o titular do cartório, se o CNPJ é comparável ao condomínio, se ele morrer, se ele sair, o funcionário perde o emprego dele? Não, por quê? Ele é funcionário do condomínio. Mesma coisa os cartorários. Eles são funcionários do cartório. Mas querem, porque querem, eu não sei com o interesse de quem, isso realmente é uma coisa difícil de compreender, colocar na pessoa física. E isso ocasionou todo esse problema. Sérgio, isso começou a partir de 2010, mais ou menos? A medida normativa é de 2009, a medida 971. E 2009 começou, porque 2009 até todo mundo começou a entender, fazer essa mudança. Aí acho que a partir de 2010... Mas antes disso, vocês eram registrados no CNPJ? Sempre foi. E daí recebia os direitos trabalhistas. Trocava dono, então, a partir daí. Sempre foi, a partir de 2009. Foi uma mudança, né? E tirou o direito de todos os trabalhadores. Exatamente. Então, quando os concursos passaram a finalizar depois dessa data, começaram os problemas.
Aí começou pequenininho, um cartório aqui, um ali, todo mundo achava um absurdo, mas ficava quieto. Ninguém levou à imprensa, ninguém se preocupou. Mas hoje tomou uma proporção que é inaceitável. Hoje praticamente significa você tirar todos os funcionários de um cartório que estão trabalhando há anos, deixar na rua e colocar funcionários novos. Parece que virou uma regra. Hoje praticamente virou uma regra. Então isso é muito preocupante, né? Uma situação que eu acho que não existe. Se a gente for procurar na justiça trabalhista, não existe nada igual. E a justiça trabalhista, por sua vez, ela tem julgado os casos, mas eu acho que ainda é carente de informações, porque não se debruçou a fundo para escutar os funcionários, para procurar saber de fato como acontece. Eles não sabem. Entendeu? Eu falo porque é visível isso. Nós que estamos na pele, eu tenho 40 anos de cartório. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, eles teriam que entender exatamente como funciona essa sucessão, essa troca de titular, aí sim para julgar adequadamente. Mas, assim, todos os anos, né, o funcionário do cartório já não tinha o direito trabalhista, é isso? Não. Baseado em quê? Só para que o nosso telespectador entenda. O funcionário de cartório, ele é registrado na CLT como qualquer outro funcionário, desde 1994. Então, ele é registrado na CLT com registro no CNPJ. Se o titular do cartório não está satisfeito com o trabalho dele, demite e ele recebe as verbas trabalhistas como qualquer outro funcionário. Onde começou o problema? Quando mudou para o CPF do titular, teve que fazer essa alteração na carteira dos funcionários, ele passou a ser vinculado à pessoa física do titular. Então, quando esse titular sai, tem 3 formas do titular perder o cartório. Ou por um processo judicial, que ele vai ser exonerado, ou por falecimento, ou porque ele quis sair. Seja para assumir outro cartório, ou se aposentar, são essas as formas. Quando ele sai, teoricamente, aquele contrato de trabalho que ele tinha com aqueles funcionários se encerrou. Esse é o entendimento. Se encerrou. Tudo bem, encerrou. E quem paga? Aí é a questão. Quem está chegando fala, eu não vou pagar, porque não fui eu que contratei. Se o funcionário estivesse registrado no CNPJ, como era de fato até a vigência dessa normativa, não tinha o que falar. O funcionário trocou o titular, o funcionário continua lá. Ah, mas aquele período que o funcionário trabalhou para aquele titular anterior, que cobre dele, é justo? Perfeito, entra com ação de regresso e cobre dele. Mas não deixar o funcionário sem receber nada. O funcionário é a parte mais fraca de todo esse processo e não pode de forma alguma, não poderia, né, ficar, Deus dará como fica. É esse o problema. Deputado, o que pode ser feito para mudar essa situação? Olha, a gente tem que mudar a legislação, né? Sobretudo a legislação federal, isso aí é fundamental. Por isso nós temos um projeto de lei tramitando, como eu disse, ele foi um projeto de lei formulado pelo movimento aqui de São Paulo, ele tramita no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que a deputada Luciana Cavalcante já apresentou, já tem o relator, né, que você falou, que é o nobre deputado Luiz Carlos Mota. O Luiz Carlos Mota, que é aqui de São Paulo, inclusive eles já estiveram com ele, reunidos para, né, defender o projeto, e agora nós estamos esperando que ele tramite em Brasília, para que ele passe pelas 3 comissões e vá ao plenário. Então, essa é a nossa luta em Brasília. E aqui, só que a gente tem que continuar com o movimento, né? Explicando para a população o que está acontecendo, para a imprensa, para os outros órgãos, porque isso tem que mudar, porque é uma injustiça muito grande. Nenhuma categoria profissional tem esse tipo de regime de trabalho, assim, um contrato vinculado ao CPF do titular do cartório. Isso é inadmissível que isso esteja acontecendo, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então a nossa luta é essa, aprovar o projeto de lei em Brasília e pressionar, né, a mudança. Por isso que nós estamos realizando audiências públicas, reuniões, enfim, isso é fundamental. E chamar a atenção da opinião pública, para que a opinião pública apoie essa luta, como está apoiando já a luta pela mudança daquela jornada 6x1, que é uma luta de redução da jornada de trabalho. Então, a questão trabalhista hoje está voltando a ser tema de debate, de luta, de vários sindicatos e associações, que era uma luta que estava esquecida. Mas vocês saíram até na frente antes desse movimento, sim, né? sim. Porque vocês estão falando isso já há um bom tempo. Devido ao problema que nós estamos passando, nós fomos obrigados a tentar buscar alguma coisa, porque é o que resta. Porque
todo mundo sabe do problema, o judiciário sabe, os oficiais de cartório sabem, o sindicato dos oficiais sabe, e infelizmente todo mundo está acompanhando, mas ninguém resolveu entrar nisso para tentar resolver. No próximo bloco a gente vai conversar mais sobre isso com os nossos convidados. Eu quero agradecer a presença do deputado Carlos Gianazzi. Muito obrigado, deputado. Obrigado. E a gente volta daqui a pouco, após o intervalo, falando mais sobre isso com um novo convidado e também o Sérgio, que continua com a gente. É rapidinho, o Alesp Cidadania vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Até já. Estamos de volta com o Alesp Cidadania, hoje falando da situação dos cartorários no estado de São Paulo e também explicando um pouco como é que funcionam os cartórios aqui do estado de São Paulo. Para isso, eu tenho aqui no estúdio o Sérgio Ricardo Betti, que já participou conosco do primeiro bloco, que é cartorário, e também o José Ricardo Marques Braz, também cartorário. Seja bem-vindo, José Ricardo, muito obrigado por estar conosco nessa entrevista, né? Sua primeira participação, o que a gente já explicou, né, no primeiro bloco com o deputado Carlos Gianazzi, a situação, né, dos cartorários, mas eu quero que você conte um pouquinho até da tua luta, né, no dia a dia, e como é que funciona, né, e como é que está a situação hoje. Existem muitas mudanças, dá um pouco do cenário para nós. Bom, primeiramente agradecer você, Duda Mendonça, pela oportunidade, da TV Alesp, um espaço importante para a nossa causa, porque aqui nós pretendemos, na verdade, nós estamos lutando por primeira coisa, o primeiro luta nosso começou para ter o direito de ser demitido. E, naturalmente, sendo demitido, ter direito às verbas rescisórias. Quer seja vai buscar judicialmente, quer seja ela de uma forma amigável. Então, a nossa luta começou por isso, que nós estávamos indignados pela possibilidade de, olha, você perder o seu posto de trabalho sem ser formalmente demitido. Essa que foi a brincadeira. E como já bem explanou aqui o Sérgio, o cartório presta um serviço público delegado, em caráter privado, em que o titular faz um concurso público, como já foi colocado, ele assume aquela delegação daquele cartório. Ao passar o concurso, ele tem o direito de fazer a escolha, ou seja, ele visita todos os cartórios que ele tem direito, pela sua colocação, faz uma análise financeira do cartório, sabe tudo, ele sabe quanto é a despesa do cartório, quanto que é a folha de pagamento, sabe quantos funcionários, tem a previsibilidade e a viabilidade financeira daquele cartório, porque ele estuda também o município, os negócios que são tabulados naquele município. E o cartório, como foi colocado pelo Sérgio, ele de fato está na presença cotidiana de todas as pessoas. Quer o registro civil das pessoas naturais, que cuida do nascimento, morte, casamento, divórcio, onde se averba, é nascimento jurídico da pessoa física. No registro civil da pessoa jurídica se dá o nascimento jurídico de uma empresa. No registro de imóveis, não preciso falar, porque ele trabalha com a segundo bem mais tutelado do Estado. A primeira é a vida, o segundo é o patrimônio. O registro de imóvel trata do imóvel, que é um bem muito caro, muito difícil de ser conquistado. Você demora a vida inteira para você ter o seu imóvel. E o tabelião de notas e protesto, o tabelião de notas que vai formalizar os atos para que a pessoa adquira esse imóvel, e o protesto que vai cobrar as dívidas que porventura teve de uma relação comercial. Veja bem, é quase toda a vida civil da população em geral, qualquer estrato da sociedade tem os seus direitos garantidos pelo serviço de cartório. E ele registra, ele grava esse direito, que é passivo de ser contestado, é oponível a terceiros. Então, tamanha importância o serviço exercido pelos cartórios sobre a tutela, a fiscalização da Corregedoria Geral através do Tribunal de Justiça em todos os estados desse país. Isto posto, o titular ele tem direito de contratar prepostos para ajudá-los nesse exercício. E que efetivamente é que vai atender essa população. E como o Sérgio colocou, a gente presta o serviço para a atividade fim.
Não só para a pessoa oficial, não só para o Poder Judiciário, mas para a atividade. E te entrega para, através do nosso esforço, é entregue esses direitos, essas garantias para a sociedade. E aí, como se deparou, como foi bem colocado aqui, nós passamos por uma transição. Eu estou no mesmo lugar há 35 anos, no mesmo cartório. Já tinha 7 anos de outro cartório, então são 42 anos de trabalho. O primeiro cara que nos contratou, ele se aposentou, ficamos no período da interinidade e depois houve o concurso, que é o nosso atual patrão, e todo esse período eu era registrado pelo CNPJ, como bem colocou o Sérgio. Demonstrando claramente e enfatizando que a gente presta serviço para a delegação, para o instituto, para o cartório, aquilo que gera direito, e não só para aquela pessoa. E a sede, isso também, todo mundo sabe, ou se não sabe, fique sabendo, o Estado não paga, o Estado não põe nenhuma verba na atividade dos cartórios. Ele é todo patrocinado pelo usuário. Ele, quando paga lá o valor do serviço, ele está pagando o Estado, porque o Estado, parte desse recebimento vai para o Estado, vai para a Corregedoria, para o Ministério Público, ele é fatiado em várias partes, que a gente chama de repasse, repassa essa verba e uma outra parte fica para o dono do cartório. E essa parte que ele paga as suas despesas, o funcionário e tudo mais. Aí você trabalha durante 20, 30 anos nesse local, aí por um motivo só, pelos motivos que o Sérgio já elencou, há a perda da delegação, ou seja, cessa-se aquela delegação que ele conquistou por concurso, entra um período de interinidade. E quando entra um período de interinidade, a pessoa, por exemplo, for por falecimento, por aposentadoria, no dia seguinte, o cartório não fecha, porque se fosse originário, se a delegação fosse só daquela pessoa, quando ela deixou de exercer, no dia seguinte tinha que parar a atividade. Mas não pode. É atividade essencial. Ela é mantida. E quem mantém? Aqueles que estavam já trabalhando no antigo dono do cartório, que por motivo, seja lá qual for, deixou de no dia seguinte exercer aquela atividade. Ou seja, a instituição, a entidade, continua trabalhando, ela continua viva. Se tem uma continuidade do serviço, porque ela é essencial à população. Ora, veja, o entendimento hoje dos tribunais estaduais e também do CNJ, eles entendem que a delegação é originária, com que eu concordo também. Por quê? A delegação é aquilo que você presta o concurso, se habilita e recebe ela para exercer. Ela não vem de outra... Você não herda ela. Então, ela, de fato, ela origina a partir do momento que você passa a ter o direito a exercê-la. Hoje, por concurso. Mas a atividade fim do cartório, não. Ela se mantém. Porque quando, se fosse originário, morreu o dono do cartório, no dia seguinte, fecha a porta. Se demorar 1 ano para ser feito um novo concurso, a população fica 1 ano sem serviço. Que beleza, né? Não. Se continua. Ora bem, então está muito claro na nossa visão que nós prestamos serviço para a entidade não personificada, porque o cartório não tem personalidade jurídica, ele não é uma empresa, é uma figura, como bem colocou o Sérgio, muito similar ao condomínio, mas ela tem uma atividade, uma vida própria, porque ela vai acéfala, sem ter um responsável num período, quando a perda da delegação, ela continua sendo exercida. Sim, nesse período, o judiciário está fiscalizando. Tanto que, passado o tempo, ele nomeia um chamado interino. E o interino responde, nesse período, até o novo concurso ser efetivado e ter um novo delegatário, um novo responsável por aquela serventia. Veja bem, e o que começou a acontecer depois da Instrução Normativa número 971 de 2009, em que eles equipararam o titular de cartório a um profissional autônomo, um advogado, um médico, e teve que criar a matrícula SEI. E os contratos de trabalho passaram a ser exercidos ali e começou a se colocar todo mundo no e-social. Aí eles falaram, olha, cada contrato é por CPF. Em que pese a estrutura organizacional, a continuidade de trabalho ser a mesma.
De quando era? Pelo CNPJ. Então ficou muito fácil. As pessoas que não querem a continuidade falam assim, olha, não te conheço. Então, aí veio a não recepção. No entanto, na interinidade, há uma continuidade. E depois que esse movimento começou, essa interinidade era totalmente desprovida de qualquer segurança. A Corregedoria editou os provimentos que dão um pouquinho mais de guarida, principalmente aos interinos. Porque os interinos, não podendo receber a renda, que a gente falou, a renda era toda do cara, não tem limite, tudo que o cara paga é dele, o interino tem uma limitação no teto constitucional, que é 92,5% do salário do Supremo Tribunal Federal, do ministro. Esse cara administra aquela serventia, independente dela dar R$500 ou N milhões, fica com seus 92,5%, o restante vai para o Estado, essa chamada verba excedente, e ele respondia pelas verbas trabalhistas de todo o período. Porque quando terminava a delegação, o cara não era recepcionado, ele era desligado. E o grande problema desse desligamento sem ser formal, que as pessoas não tinham acesso ao fundo de garantia, porque você não tem uma demissão formal, você chega na caixa e fala, você quer o fundo de garantia por quê? Eu fui demitido, cadê a prova? Não tem. Aí você ingressa com a ação, para ser reconhecido que você teve o seu contrato de trabalho quebrado, e aí você ter direito, como falava comumente, a baixa na carteira. Imagine você, Duda Mendonça, chegando aqui amanhã para trabalhar na Lesp, na TV Lesp, todos esses anos prestados. Alguém fala na porta, olha, você não entra aqui, você não é reconhecido como tal. Como que você vai buscar seus direitos? Quem que você vai acionar? Sim, complexo. É nesse sentido que a gente ficou indignado e começamos esse movimento para a coisa mais absurda do mundo. Ter direito a ser demitido formalmente. Alguém vem aqui dar baixa na minha carteira? E o cara que deu a baixa vai ser o primeiro cara que eu vou acionar e vou buscar meus direitos. Depois, se ele tiver que buscar de terceiros, não é o caso. E teve colegas que, olha, você perde o emprego, suas contas, a sua vida continuou, porque não para, né? Se parar, seria legal, porque você para, tudo bem, vou tocar. O mercado está lá para ser feito, o remédio das crianças está lá para ser comprado, a roupa, alimenta a criança, escola e tudo mais que tem numa vida de qualquer ser humano comum. Ele perde isso. Psicologicamente, tira o chão dele, como profissional e como ser humano, e ele não tem sequer o direito daquele que é seletista de resgatar o seu fundo de garantia. É uma coisa assim. Então, porque enquanto você está exercendo a atividade, ok, os seus direitos são preservados, te recolhe tudo direitinho. Mas naquele momento que você mais precisa, que está mais vulnerável, seja como emocionalmente falando, seja financeiramente falando, você não pode buscar aquilo que poderia te dar um conforto e um alívio, que é o fundo de garantia depositado. Não estou falando da multa, hein? Não estou falando da multa, estou falando daquilo que é depositado na sua conta que é seu. De mais ninguém. É surreal. É complexo, mas aí eu entro num ponto, seguindo o teu raciocínio, quanto ele está no comando do cartório, ele recorre de tudo, FGTS. Então é isso, na verdade, estaria tudo bem se realmente na saída ele fizesse a rescisão de cada um e estaria tudo certo. Mas às vezes essa pessoa, por exemplo, morreu, né? E aí? Esse é o grande problema. Exato. Exatamente. É essa busca que nós queremos normatizar para que seja o seguinte, por que nós queremos voltar para o CNPJ? Porque vai pegar. Então, o novo titular, seja na interinidade, seja aquele concursado, ele vai buscar aquilo. Se ele tiver que indenizar, ele indeniza. Se ele não quiser ficar com o funcionário, porque o passivo só existe quando você não quer mais. Ok? Se ele continuar com aquele funcionário, ele se aposentar ali, não tem que pagar nada. O funcionário pega as coisinhas dele e vai embora. Ou continua trabalhando. Ele não tem que ter custo nenhum. Então, a gente quer que ele fique. E ele, porque veja bem, quem tem o poder para executar, para esperar uma demanda? Aquele que tem o seu alimento caindo na fonte, ou seja, tem o seu dinheiro sendo... E o dono do cartório novo, ele vai receber suas verbas, ele vai ter o seu dinheiro. Aquele que está desempregado não tem. Você imagina eu ter que ficar brigando para tentar localizar os bens do espólio
para conseguir minha justa indenização. Então, eu vou ter que ter 2 gastos. Primeiro, de pesquisa. Se o cara fez uma associação, qualquer coisa para esconder o patrimônio dele, eu vou ter que provar isso. E esse custo, às vezes, o funcionário não tem. Veja, ninguém está preparado para uma situação dessa. A pessoa não está preparada para, do dia para a noite, você, olha, eu não tenho mais salário, eu não tenho mais nada, eu tenho que contratar um advogado para buscar meus direitos, que eu não sei nem onde buscarei. Pessoa, quem que está preparado para isso? Ninguém, nenhum de nós, não é verdade? E isso causou o quê? Um problema ainda mais sério. A insegurança jurídica que hoje predomina nos funcionários de cartório. Por quê? Nós não podemos contratar um financiamento, nós não podemos comprar um carro para pagar em X meses, eu estou com a escola dos filhos comprometida, porque você não sabe como que você vai fazer alguma coisa a longo prazo, que se o seu titular morre amanhã, você não tem mais salário, você não tem nada. Olha a situação dos funcionários. Por isso que eu volto a dizer, essa medida provisória da Receita Federal, infelizmente, ela não deveria ter sido feita do jeito que foi. Ela deveria ter sido feito um estudo para primeiro ver as consequências que isso traria. Isso não foi feito. Isso causou um prejuízo muito grande para a sociedade. Agora, uma questão que veio, segundo você me passou, faz 15 anos, né, dessa resolução. Por que só agora o problema está se agravando? Demorou 15 anos para o problema se agravar? Acho que é uma dúvida que é comum, pertinente. Né? Perfeito, pertinente, bem colocada. Na verdade, a alteração ela começou a ser feita em 2010. Em 2014, a grande maioria fez. Ainda há cartórios no Brasil e aqui no estado de São Paulo que estão mantendo isso. Rio de Janeiro ainda. No CNPJ. Tem Rio de Janeiro. Agora saiu um provimento do CNJ obrigando todos a passarem para o CPF. Para cumprir a medida normativa. Para cumprir a instituição normativa. Então isso foi ficando ao tempo. Mas nós estamos no 13º concurso, perfeito? Como o Sérgio já colocou aqui. Até o 9º, até o 10º concurso, ainda estava preso ao CNPJ. Não tinha isso. E desse período para cá, que foi o 11º concurso, 12º, 13º, que começaram a acontecer isso com mais frequência. É porque um concurso demora, só um minutinho, um concurso demora 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até 3, dependendo, porque às vezes tem algum percalço no caminho, alguém entra com mandado de segurança. Então, por isso que demorou um pouco para isso aflorar, que os concursos eles têm um período longo, né, para finalizar. Então, para situar mais ou menos no lapso temporal, 2014 que realmente foi efetivada a maioria dos cartórios essa mudança para o CPF. O 11º concurso ele ficou quase 6 anos parado com medidas judiciais. Os candidatos, outros, judicializou. Então ficou parado há muito tempo. Então o senhor vai colocar aí, nós temos 4 anos passados, 2018. Aí ele terminou. Aí abriu outro concurso, mais 2 anos, 2 anos e meio, quase 3, 2021. E está culminando agora 2024. Então, todo esse interregno de tempo, 2010, vou colocar 2009, vou colocar 2010, são 14 anos, como bem colocou. Mas esses concursos que estão repercutindo é o 11º, 12º, 13º, que vai repercutir. É que vai finalizar agora. São 3 concursos que repercutiram, e o 13º vai repercutir agora. Então, por que demandou esse tempo? Porque demandou também um concurso que ficou muito tempo parado. E nesse interim, eles se especializaram. Como que ele faz para assumir um cartório? Passa, ele tem uma colocação, e na colocação dele ele vai verificar a saúde financeira de todos os cartórios que ele tem direito dentro da colocação dele. Aí ele opta, ok, porque ele já, antes de assumir o cartório, já sabe quanto que é a folha, quanto que é a despesa, como falei, a viabilidade econômica do município que ele vai trabalhar, tudo mais. Então ele já fez um levantamento. Ao chegar no cartório, ele não chega para você, não entra. Ele manda geralmente um cara um dia antes e fala, ó, você, não entram mais amanhã. E aí ele toma posse no dia seguinte e ali ele faz um inventário daquilo que está andando, que está tramitando dentro do cartório, que está sendo registrado e até o que foi preparado pela antiga gestão, ele dá continuidade. Prova o quê? Que o cartório continua. E quem preparou todo o serviço até o dia que ele entrou? Aqueles que ele não quis recepcionar. Veja bem, é uma coisa meio... É até difícil
do senso comum de entender e acreditar nisso. Talvez aquela pessoa que não tem uma noção possa falar, deve ser isso certo. Mas quem tem um pouquinho só de conhecimento, fala, não é possível. Foge do conhecimento mediano até mais, do pequeno conhecimento. Sem dúvida nenhuma. A gente está caminhando já para os momentos finais do nosso programa. Eu acho importante um destaque final de cada um de vocês, mas assim falando, qual é o próximo passo a ser adotado? Como é que está isso? Vou começar com o Sérgio, né, que começou aqui o programa com a gente, e aí a gente encerra com o José. Bom, primeiro passo agora, a partir do ano que vem, eu creio que será aguardar aí a conclusão do parecer do deputado, né, a respeito do nosso projeto de lei, e a partir da resposta, da análise dele, aí sim nós vamos estudar novas medidas com relação ao projeto de lei. E aqui em São Paulo, juntamente com o deputado Carlos Gianazzi, serão promovidas novas audiências públicas para debater o projeto dele, aqui da LESP, né, e buscar, juntamente com o sindicato dos funcionários de cartório, que está sendo reativado também, uma movimentação, uma mobilização da classe, né, para tentar resolver essa questão o quanto antes, né, juntamente com os titulares de cartório, fazer um trabalho em conjunto com o sindicato patronal para buscar uma alternativa, que a intenção dos funcionários não é brigar, não é nada disso. O que nós precisamos é de uma solução pacífica para que todos tenham a oportunidade de se resolver, continuar trabalhando em paz, é isso que a gente deseja. E agradeço o espaço aí mais uma vez. Obrigado, Sérgio. José Ricardo. Basicamente, o caminho é correr atrás do projeto de lei federal para normatizar a situação e colocar aqui. Porque a corregedoria, dentro do que ela podia fazer pela gente, ela já fez, porque o estreito limite dela, ela foi, acho que até um pouquinho mais do que ela podia. Foi muito positivo o que ela colocou. E tentar isso, normatizar para que os direitos sejam respeitados, tanto de um lado quanto do outro, diga-se de passagem. E agradecer mais uma vez o espaço, o carinho, que a gente tenta isso aí, a visibilidade através de uma grande imprensa para a gente chegar e mostrar nosso problema. Muito obrigado pela participação de vocês e esse foi mais um Alesp Cidadania na programação da Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!